Olá, meu nome é Priscila e a gente vai então começar a falar sobre a Escola de Atenas do Rafael, um quadro super famoso, tá hoje no Museu do Vaticano. E ele praticamente dá para você dar uma aula de filosofia só usando esse quadro, porque ele tem vários personagens conhecidos, né, da filosofia. Então vamos começar. Bom, o quadro então tem no seu destaque a imagem de Platão e do outro lado de Aristóteles. Dando um zoom maior, a gente pode ver de um lado Platão, de outro lado Aristóteles, Platão segurando o livro do Timeu, que faz uma referência ali apontando para cima, no caso, a metafísica. O livro do Timeu é um livro mais cosmológico, ou seja, fala sobre a criação do universo, né, do cosmos. E o Aristóteles segurando o livro da Ética é interessante porque mostra mais a relação humana, né? A relação ética é a relação, então, de um estudo sobre os conflitos humanos, como a gente vive em sociedade. Então, toda a questão de Aristóteles que o homem é um animal político, então não existe um homem vivendo sozinho e nem... É, então, o homem precisa dos outros, né? E o interessante de você analisar, então, uma obra como a obra do Rafael é perceber como ele constrói esses personagens filosóficos, de que maneira ele coloca um personagem do lado do outro, né? E a gente vai analisar cada um desses personagens. Então você tem o Diógenes aqui, as pessoas reclamando do Diógenes, dele estar sentado do jeito como ele está. Então é uma forma de entender como o Rafael passa a mensagem da filosofia. Então é uma estudar a obra de arte de Rafael é entender um pouco como ele entende a filosofia antiga, ao modo dele colocar esses personagens da maneira que ele colocou os personagens no quadro. Então tudo isso é uma interpretação de como o Rafael entende cada um desses filósofos, né? Então, no caso, a gente tem aqui uma homenagem ao Leonardo da Vinci, que seria então o rosto do Platão. O Platão ele é colocado com o rosto do Leonardo da Vinci. Isso é uma homenagem, né? Os artistas faziam bastante isso, pintar o rosto de determinados personagens históricos com o rosto de outros artistas. Então, isso era comum, essa retratação. Então, você tem aqui Platão e do lado dele os seguidores de Platão, do outro lado os seguidores de Aristóteles, né? Sabendo que o Aristóteles ele foi um discípulo de Platão, mas isso não significa dizer que ele concordava com todas as teorias platônicas. Esse apontamento, né, para cima do Platão faz a referência justamente à busca pela verdade, pelo conhecimento que estaria então no outro mundo, enquanto que o Aristóteles aponta para baixo, para as relações humanas, para o mundo material, para o mundo da imanência. Então você tem essas diferenciações, né? A academia platônica ela vai virar um estudo muito mais da matemática, enquanto o liceu ele se preocupa com as relações humanas, as relações políticas. Não que Platão não tenha milhares de diálogos, né, falando sobre questões de ética, política, né? O Sócrates é o principal personagem desses diálogos. Mas muitos autores, né, vão colocar essas diferenciações entre Platão e Aristóteles sobre essa preocupação de um outro mundo, né, nas obras platônicas, mais do que os diálogos socráticos. Então você tem essas diferenciações entre Platão e Aristóteles, que é o modo como Rafael também representa isso na própria obra de arte dele. Então a gente tem aqui um personagem importante também, o grande nome da filosofia, podemos dizer assim, que é o personagem de Sócrates. Sócrates não escreve nada por ele próprio, pelo menos. E aí, o Platão vai ser então alguém que vai escrever diálogos em que o Sócrates, que aparece aqui, apresenta-se então como personagem principal desses diálogos, que vão discutir sobre várias questões. No caso, aqui o banquete, né, como indicação de leitura, é uma discussão sobre o que é o amor. E aqui do lado do Sócrates tem o famoso Alcibíades, que é um jovem muito conhecido em vários textos, aparece constantemente. É um jovem que tem a admiração então, de Sócrates. Sócrates ele é uma pessoa que se coloca como um amante de Alcibíades, alguém então que ele o admira, né? Que ele
se interessa em educá-lo, em se aproximar dele, e vê também em Alcibíades uma ambição de um jovem da aristocracia ateniense de se transformar então em governante da cidade, ocupar o cargo de conselheiro da cidade. Nesse indicação de leituras aqui, você tem o primeiro Alcibíades de Platão, que é justamente um diálogo em que o Sócrates tenta perguntar para o Alcibíades, já que ele quer ocupar um cargo político, um cargo público, que tipo de conhecimentos que ele tem para ocupar esse cargo. E aí a ideia então de que o conselheiro ele vai dar conselhos a respeito da justiça, do que é justo, o que é injusto a cidade fazer, e que tipo de posições, de tomadas de decisões a cidade deve ter. Então você tem todo um diálogo que é o Sócrates tentando impedir, desmotivar o Alcibiades a entrar no campo da política sem que ele tenha um conhecimento sobre o que é a justiça. Então, você tem todo um debate que aparece muito nos textos de Platão sobre a questão do governo, né, quem deve governar, e a importância, então, de que o governo seja exercido por alguém que tenha conhecimento. Então, isso é muito importante para a filosofia platônica. Então, aparece, né, o Platão segurando o Timeu, que é um livro cosmológico, ao mesmo tempo apontando para esse outro mundo. Do outro lado, você tem o Sócrates, que é esse grande nome da filosofia, ao lado de Alcibíades, que também aparece no diálogo do banquete como alguém que se declara para Sócrates, que se declara apaixonado pela filosofia, pelo conhecimento. E então você tem essa questão também da filos, né, que é esse amor que se dá entre os iguais, entre os homens que buscam o conhecimento. Então, a questão da educação grega, ela se dá muito por essa questão da busca pelo conhecimento nessa relação entre um homem mais velho e um homem mais novo, né? Que é a ideia do Herômenos e o Erastes. Então, você tem essa relação porque existem as escolas, né? Tanto que Platão funda a academia, mas essa relação ela é muito próxima. São os próprios meninos novos que vão buscar, então, o conhecimento com aquelas pessoas que se detém a pesquisar, a procurar o que é o conhecimento. Então, o filósofo, na antiguidade, e o modo como a gente entende a filosofia, é aqueles que estão buscando o conhecimento. Estão em busca, de fato, daquilo que eles não têm. Então, o Sócrates dizia alguém que não tinha um conhecimento sobre as coisas. Ele buscava o conhecimento. Então, isso é importante de ser destacado. Então aqui você tem o Euclides, né? E aqui aproximando dá para ver a figura do compasso, a figura das esferas. Então você tem a demarcação de um conhecimento matemático, geométrico sobre o mundo. E tudo isso representa a escola, né, de Atenas, seria então a escola desses famosos filósofos, vamos dizer assim, que são justamente pessoas que buscam um conhecimento, que buscam a investigação racional sobre o mundo e não somente uma investigação teológica, né, uma explicação teológica sobre o mundo. A gente tem o autorretrato do Rafael, porque no final das contas o que o Rafael está querendo demonstrar, né, nesse quadro é a presença entre um discípulo e o mestre. Então, no caso, o Rafael ele se pinta nesse quadro, mostrando que, olha, tanto na filosofia a gente tem uma relação entre Herômenos e Erastes, né, entre discípulos e mestres, na pintura também. Na pintura é um conhecimento que se passa entre uma pessoa mais nova para uma pessoa mais velha. Então ele pinta o próprio professor, né, dele e ele aqui do lado retratando então como se passava esse conhecimento. Bom, você tem então aqui, né, no quadro, no chão, a figura de Diógenes, o cínico, que é o cinismo, né, é uma escola filosófica que surge pós-morte de Sócrates e é uma escola que vai dizer, o Diógenes vai dizer que ele é um Sócrates revoltado, então ele abre mão de riquezas, bem-estar, casa, família e vai viver nessa vida solitária, mas em busca, né, de um homem honesto. Então tem essa questão de buscar o que de fato importa, que é a virtude. Então a vida na virtude que não se corrompe por nada. Aqui é um famoso quadro dele com o Alexandre, né, o Alexandre o Grande, o conquistador de territórios, né,
grandes territórios, e o Alexandre quer convencê-lo, então, dando-lhe o que pode ajudar com posse, dinheiro, riqueza. E o Diógenes só pergunta para o Alexandre se ele poderia, então, dar-lhe o sol, a luz do sol. E aí o Alexandre fala, não, isso eu não posso dar. Então o Diógenes pede, então você, por favor, saia, né, da minha frente. Então você tem essa figura do Diógenes como jogada assim no chão, como aparece na escada, e as outras pessoas olhando em volta, né, um pouco assustadas com a figura do Diógenes. Então ele é uma pessoa, uma filosofia mais radical, né? Tem o filósofo Michel Foucault, ele vai usar justamente o cinismo e o Diógenes como essa figura da parresia radical, a parresia catártica, né? A parresia é a fala verdadeira, é o discurso verdadeiro que tem que ser dito independente das consequências. Então você tem essa figura importante da filosofia, que é a figura do Diógenes. E como o próprio Rafael pinta o Diógenes dessa maneira, né? As pessoas aqui reclamando, olhando o Diógenes com um olhar de reprovação do modo como ele está sentado, e ele lendo aqui nem aí para todo mundo. Então isso representa bastante a figura do Diógenes, e é interessante como o próprio Rafael consegue pintar então a ideia, né, sempre do discípulo e o mestre juntos, e o Diógenes aqui sozinho, que essa ideia então da filosofia cínica, né, viver como um cão. Os cães vivem sozinhos, eles não vivem aglomerados também. Então a filosofia de Diógenes é muito mais exemplar do que uma filosofia de uma escola, né, de uma academia. Então você vê que no quadro o Rafael consegue retratar cada um desses filósofos de maneiras bastante específicas para passar essa mensagem do que seria então cada um deles, através do modo como o Rafael coloca cada um na pintura. Então você tem a figura do Heráclito, e o interessante também da figura do Heráclito, que ele é esse filósofo oriental, então por isso também ele está sozinho aqui no quadro, ele está um pouco isolado, mas ao mesmo tempo ele está incluso dentro do quadro. Você vê que a figura do Heráclito, ele ao mesmo tempo que ele está sozinho, ele não está excluído aqui, né? A gente vai ver aqui que esses aqui são os sofistas. Os sofistas, eles estão excluídos da tela, eles não estão inclusos dentro da tela. O Heráclito, por mais que ele seja um filósofo mais oriental, um filósofo considerado filósofo obscuro, ele está inserido no meio da tela justamente pela importância da figura do Heráclito. E uma coisa interessante, né, que a gente vai ver aqui na figura do Heráclito, é que o rosto do Heráclito é o rosto do Michelangelo. Então, o Rafael faz essa homenagem a Michelangelo, colocando então no rosto de Heráclito a figura de Michelangelo. E Heráclito é uma figura muito importante na filosofia. Ele que vai falar sobre a questão do movimento, que é difícil fazer afirmações sobre o mundo, justamente porque o mundo está em constante transformação. Então, uma hora que você faz uma afirmação, as coisas deixam de ser. Então, a ideia então desse movimento é constante na representação então da filosofia do Heráclito. Então é interessante que dá para fazer uma aula de filosofia só usando o quadro do Rafael, porque é um quadro bastante representativo e dá para entender bastante da filosofia. Então você tem aqui os pitagóricos, né? E lembrando que é sempre essa relação do mundo antigo de um mestre, um pensador e os discípulos em volta, né? Aqueles aprendizes que estão querendo aprender, anotando as informações aqui. Então o Rafael consegue retratar bastante o que seria essa escola no mundo antigo, entre a figura de um pensador, Pitágoras, com os outros à sua volta. Então você tem essa figura então de Pitágoras e as pessoas em volta anotando as informações que o Pitágoras tem a mostrar, né? E aqui a figura do homem belo, o que os gregos chamavam, né, do kalos kagatos, que é justamente essa figura do homem bom e belo. Então, os gregos tinham muito essa questão de que a beleza andava junto com o conhecimento, por isso que o Sócrates é uma figura um pouco complicada, um pouco ambígua, porque ele, no caso, ele não era bonito, né? Ele era considerado até um homem muito feio, e como é que o conhecimento andava junto com o homem feio? Então, por isso que tem essa questão com o Sócrates, né? Sobre a questão do conhecimento. E aqui você tem, então, a representação do homem belo, é um homem jovem, e você tem que ver que ele tem traços um pouco femininos. Então, muitas pessoas
como teve Dan Brown falando sobre a questão da Santa Maria Madalena, que estaria então sendo retratada aqui no Leonardo da Vinci no quadro da Santa Ceia, que seria na verdade uma mulher e não seria um homem, mas a representação dos homens no período renascentista, ele é uma representação de uma figura mais afeminada, porque era a ideia então dessa beleza mais com traços finos, que é uma representação da beleza clássica, né? Então, o renascimento cultural é um retorno, é a valorização dos antigos, e por isso a filosofia antiga está tão presente no renascimento cultural. E essa, então, importância à beleza fina, que parece uma figura feminina, mas na verdade é uma representação de um homem. Então, essa aqui, no quadro de Rafael, seria a representação do Kalos Kagatos, né? Que é essa figura do homem bom e belo. Então, no caso, não seria a Maria Madalena, né? Seria, então, aqui também na figura de Leonardo da Vinci a mesma ideia de um homem jovem que estaria, então, do lado de Jesus, na Santa Ceia. Então, aqui você tem a figura dos sofistas, e você vê que ele está quase ali no cantinho do quadro, justamente aqueles que, dentre a briga entre sofistas e filósofos, eles eram considerados aqueles que vendem um conhecimento, que não se preocupam de fato com a busca da verdade, que só se preocupam em persuadir as pessoas para alcançar fins variados, né? Que não necessariamente é um fim bom, mas aqueles que pagam mais pelo conhecimento. Então você tem os sofistas como aqueles que não se preocupam com a verdade e que produzem qualquer tipo de discurso. Então eles estão sendo afastados ali do quadro, estão ali no finalzinho, mas né, também a figura então de do sofista e do caso jovem, né, aprendendo com esse sofista. Ainda assim, os sofistas eles são muito poderosos na antiguidade, eles têm muitos alunos e justamente os filósofos brigam bastante com os sofistas. Então tem vários livros de Platão retratando isso, né? Então é justamente aqueles que produzem qualquer tipo de discurso, não se preocupam com a verdade, então tem essa característica dos sofistas. Bom, então aqui no quadro do Rafael, você tem também essa representação do que seria a educação grega, né? Algo que a gente chama de paideia, então, que é a educação em grego, que é essa figura do homem mais velho com um menino mais novo, né? O Herômenos e o Erastes, em grego. Então você tem aqui uma representação também do mundo antigo, entre o mestre e o discípulo, e uma curiosidade é justamente a capa do CD do Guns N' Roses, de 91, que é justamente então uma apropriação dessa figura aqui, que é justamente a figura do mestre e discípulo que está no quadro do Rafael. Então o Guns N' Roses também usa essa mesma representação. Então é interessante, uma curiosidade. Bom, o que eu daria de indicação de leituras é justamente o livro da Paideia, que é Formação do Homem Grego, que é super interessante, que fala justamente sobre essa relação de homens mais velhos ensinando meninos mais novos e como os meninos procuravam esses tanto sofistas quanto os filósofos para aprender de acordo com o pensamento daquele filósofo. Então você vê que tem vários tipos de filósofo, cada um defendendo um modo de pensar. E você tem também o Homem Grego do Vernon, que também é super conhecido. Então, assim, de modo geral, o que a gente pode ver é que a arte de Rafael, que é justamente o quadro que a gente tem da Escola de Atenas, ele representa vários tipos de autores conhecidos para a história do pensamento, e ele coloca esses autores retratados de uma maneira que passa um pouco o que seria essa filosofia desses personagens importantes. Então isso que é interessante de analisar o quadro, de analisar como Rafael constrói isso, né? A figura do mestre e discípulo como esse exemplo, a figura dele com o próprio mestre aqui, a figura das pessoas estudando mais a geometria, a matemática, os sofistas aqui localizados exatamente no final do quadro, aqui Sócrates e Alcibíades, aqui os discípulos de Platão, do lado de Platão, os discípulos de Aristóteles do lado de Aristóteles, também a figura do mestre e discípulo. Então a figura do mestre e discípulo está
em vários lugares no quadro e algumas filosofias, no caso do Diógenes, que não tinha essa relação do mestre e discípulo. O Heráclito também não. O Heráclito vai se isolar numa montanha e ficar afastado de todos, né, considerado filósofo obscuro. Então, você vê que a disposição dos personagens no quadro, eles retratam a filosofia de cada um deles, e é interessante como o Rafael consegue, então, colocar cada um desses filósofos num lugar e passar essa mensagem. Isso que é bem interessante no quadro. Bom, então é isso. Ficamos aqui por hoje. Obrigada a todos.